capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Agora, se você puder virar algumas páginas da sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E agora, capítulo 2, já na outra página aí, versículo 4: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe por sua palavra essa noite, amém, queridos? Eu usei esses dois textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, até porque fala muito da presença do Espírito de Deus na profecia do capítulo 37 no livro de Ezequiel. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, ele é de uma maneira mais histórica, né? Porque ele não é doutrinário para a igreja. Ele relata a nossa história, de onde viemos, mas ele ganha vida quando o Novo Testamento corre para dentro deles, avalizando suas profecias, sua história. Então dá a vida, porque no Antigo Testamento Jesus, ainda que seja o principal personagem, ele é aquele personagem prometido. Agora no Novo Testamento ele é o personagem vindo, presente, segundo a palavra de Deus. Ele é agora a expressão da graça de Deus caminhando, encarnada no homem e andando entre nós. Eu usei esses dois textos exatamente por isso, por causa da operação do Espírito Santo. E na nossa vida nós temos dois tipos de lutas em que nós vamos nos encontrar. O primeiro tipo de luta é aquele que a gente atrai, condiciona a nossa vida a ele, exatamente por uma vida errada, por uma vida carnal, sem orientação de Deus, fora daquilo que é o mandamento do Senhor, alienado totalmente daquilo que é a vontade de Deus. Essa é uma luta que Deus não tem compromisso. É a luta em que a gente entra porque desobedece. Agora tem outro tipo de luta a que Deus vai te levar, que nós vimos aqui nesse texto, que o Espírito do Senhor é que levou Ezequiel para dentro desse lugar. E se Deus te levar em algum tipo de desafios e de lutas, de circunstâncias, é porque Deus tem um compromisso, te tornará um vencedor. E Deus vai ressuscitar, trazer de volta tudo aquilo que é morto, tudo aquilo que morreu. Essa é a luta que Deus te coloca lá, para dar vida em tudo aquilo que está morto. Quando Deus levantou essa igreja, há muitos anos atrás, é que a gente vê hoje o alvo da igreja, né? O pastor Danilo estava falando, eu gosto muito de ouvir ele, porque a gente aprende demais. E então, projetado vida em 500 pessoas, a metade já se alcançou e se espera que se alcance mais, porque o fazer essa igreja, ou estar trabalhando na frente dela, é uma obra que o Espírito Santo comissionou o pastor. O Espírito Santo comissionou vocês. Então essa é uma luta que o Espírito de Deus levou vocês para esse lugar, e o Espírito de Deus vai ajudar vocês a produzirem vida onde tem morte. Aleluia.
É interessante que esse texto ele fala de vale. E quando a gente olha para vale, naquilo que é uma geografia, você olha que para ter vale tem que ter montanha ao seu redor. E é interessante que montanha é aquele lugar mais alto, né? O lugar onde a sua visão é mais aguçada, a sua visão é maior, seu sentido de vitória é mais augusto, mais absoluto, tudo que Deus te falou, tudo que você sonha sobre a vida. E quando a gente faz um paralelo da vida aqui, no topo da montanha você consegue enxergar tudo com mais clareza. Talvez tudo que Deus prometeu para a sua vida, seja em todos os sentidos dela. Agora o vale já é um lugar de restituição, porque vale é um lugar onde as coisas da montanha correram para ele. Diga comigo, vale é um lugar de restituição. Então, queridos, por que Deus às vezes faz a gente descer da montanha, daquele lugar que era mais absoluto, e que nós tínhamos absoluta certeza de que lá nada aconteceria conosco, de que todas as promessas, de que todo o sentido da vida vitoriosa se tornaria uma realidade. Mas aí, às vezes por um modelo de vida errado, por coisas que nós não fizemos correto, muitas coisas da montanha correm para o vale. E razões por que Deus faz a gente descer da montanha e ir para o vale. Primeiro, porque muitas coisas que morreram em nós lá na montanha foi descendo e escorrendo para o vale. Quando a gente olha para a vida de Mefibosete, uma das histórias bonitas de restauração, mas Mefibosete, se a gente olhar para a história dele, ele nasceu em uma família real, ele era neto do rei Saul. O rei Saul era o homem mais rico da terra na sua época, a sua família, seus filhos eram príncipes. Se a gente olhar, quem nasceu naquela família jamais poderia pensar em derrota. Qualquer lado que se olhasse eram imensas fazendas e terras e domínios dessa família. Uma família totalmente rica, então se poderia se preparar para o futuro só uma coisa boa. Ninguém poderia pensar que nascesse numa família dessa teria um sentido derrotado, que faltaria as coisas. Não, porque nasceu numa família em que o vislumbre das coisas materiais era visível. O vislumbre de você estar no poder de uma nação também. Os filhos eram príncipes, mas por desobediência de Saul. E quando a gente olha a história de Saul, é muito interessante a gente entender. Lá atrás, quando Deus chamou Moisés e disse que Deus faria uma guerra com Amaleque. Amaleque é uma figura da carne, uma figura que não honra a Deus, que não obedece a Deus, que quer fazer as coisas alienadas, separadas de Deus. Então Deus diz a Moisés: você vai falar para os mais novos, para Josué, que a minha guerra é eterna, de geração a geração, ou seja, cada geração que vier precisa aprender a destruir Amaleque, ou seja, precisa destruir a carne. E assim foi de geração a geração, a luta de Deus. Saul era aquele que deveria ter ensinado os filhos, deveria ter ensinado os netos como vencer Amaleque. Mas aí a história de Saul, quando ele desobedece a Deus, e que ele deveria ter matado o rei Amalequita, mas ele poupou o rei. Quando ele poupa o rei, as suas ovelhas, até o profeta diz: que barulho é esse que eu ouço? E parecia que o que o rei tinha era bonito para Saul, mas era o seu sentido da carne. Quando a gente olha, os amalequitas são descendentes de Esaú, que exatamente vendeu o seu direito de vitória, de ser primogênito nas promessas, por um prato de comida, para alimentar a carne. A carne falou mais alto que ele. E a carne, quando fala mais alto, ela não honra a Deus, ela destrói as promessas de Deus nas pessoas. Então Saul destruiu ele, destruiu a sua família, e sobrou Mefibosete. E Mefibosete, que nasceu num lar no topo da montanha, com tantas promessas, ele é encontrado por Davi.
Mais tarde, é o único descendente que sobrou dessa família, aleijado dos pés. E então, Davi vai restaurar a vida de Mefibosete e vai fazer ele sentar à mesa do rei. É interessante que na morte do rei Saul, ele está sobre a sua espada, sobre a sua lança, uma espécie de quase suicídio, morrendo. Quem vem lá para matar ele? Um amalequita. Depois, quando ele vem para Davi e vem exatamente com aquilo que é a estola real do rei, e Davi pergunta: e o rei? O rei morreu, porque ele estava com vertigens, e ele suplicou para que eu matasse ele. Então um amalequita, ou seja, aquele que ele conservou na carne, é que destruiu ele. Ainda o rei Davi disse: mas você não honrou o rei, ele era o rei, você não podia ter matado ele. Você ultrajou, pegou os objetos dele, era o rei. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o seu chamado, não importa o que Deus tem para você, se você viver uma vida na carne, um dia ela te destruirá. Um dia aquilo que você preservou da carne vai te destruir. A gente olha para a história de Saul. Eu quero correr aqui porque não é esse o assunto que eu quero falar. A gente olha para a história de Saul, que poderia ter vivido no topo da montanha, mas tudo correu e foi para um vale. Então, quando Davi encontrou Mefibosete lá no vale, era um vale chamado Lodebar, ou seja, destruidor de sonhos, um lugar falimentar. Mas aí a gente vê uma das histórias mais bonitas que a Bíblia narra, que é a restauração exatamente de Mefibosete. E eu tenho até uma mensagem que diz assim: o filho que o rei não esqueceu. Ou seja, Deus nunca esqueceu de você, mas você terá responsabilidade na sua geração hoje de lutar contra a sua carne, para que todas as promessas que Deus te deu se tornem vivas para você. Aleluia! E é interessante que primeiro Deus pede para você rodear. Ele fala aqui para o profeta rodear dentro do vale. Por quê? Porque, queridos, nós não gostamos de rodear aquilo que um dia em nós morreu. Eu tenho notado que a gente, mesmo nos sonhos, as coisas boas que Deus nos deu e que nós pensávamos que ia ser assim, mas morreram. Então nós não gostamos daquilo que deixou, as decepções que deixaram traumas, dores, profunda ferida. Nós não queremos tocá-las mais, que roubaram parte dos nossos sonhos, das nossas alegrias, das nossas visões, das nossas grandezas. E a gente precisa entender que o Evangelho de Jesus, ainda que fale de reino, de uma coisa grande, que tudo está embutido, o fim do mundo, os céus, Deus, mas também o Evangelho ele individualiza as pessoas. Para Deus, você não é um conjunto de pessoas. Para Deus, você é uma pessoa individual. Você não é um número do IBGE. Para Deus, você tem nome, tem endereço, tem propósito. E Deus quer que você seja aquela pessoa que um dia volte para o topo da montanha, usufruir tudo aquilo que Deus disse. É interessante que eu estava vendo, Google Ouro, que seja o mundo do Google. E tem num desses Googles aí, como eles conseguem identificar. Primeiro é de um satélite, uma imagem que dá uma noção do que é todo o planeta Terra. Aí essa imagem aproxima, e aí ela aproxima um país. Aí ela aproxima mais, ela aproxima um estado daquele país. Ela aproxima mais, ela aproxima uma cidade. E aí aproxima mais, ela aproxima um condomínio. Aproxima mais, aproxima uma casa. Você identifica uma casa. E aí ela aproxima mais, aproxima a piscina da casa. E aí aproxima exatamente dentro da piscina e aproxima uma pessoa. Eu
fiquei imaginando do ponto de vista de Deus, olhando lá de cima. Essa questão do cubo aí é 1 bilhão de vezes menor do que os olhos de Deus. Quando vê você, mesmo num conjunto de uma multidão de pessoas, Deus sabe exatamente quem você é, para quem você veio, qual o propósito que Deus tem para você. E por isso que Deus também leva a gente de novo para o vale, para muitas coisas a gente restaurar. Olha para o seu irmão e diga assim: vale é lugar de restauração. Primeiro, nós adoecemos no âmbito em que nós somos e vivemos, ou seja, espírito, alma, emoções e corpo. E aí, quando a gente olha para as emoções, quantas pessoas tinham sonhos? Eu vou namorar, não deu certo o namoro, ficou estigma. Aí a pessoa é mais conhecida por aquele estigma, aquela alegria começa a dar lugar à tristeza, à morte. E aí as pessoas dizem: lá tá o tiozão, não casa mais, esse não casa mais, não dá certo em nada. Mas a alegria daquela pessoa individual, às vezes no casamento não deu certo, fala o infiel, é infiel, fica conhecido mais por estigma. E aí a pessoa acaba morrendo. Nas finanças, queridos, quantas pessoas foram atingidas? Quando a gente olha para a nossa nação, principalmente, planos frustrados, talvez pelo governo, pela maneira como foi administrado. Nós perdemos esse ano 11 milhões de vagas, de pessoas que estavam empregadas. 11 milhões de famílias foram afetadas. Pessoas que tinham desejo, talvez até comprado carro, teve que entregar o carro, entregar a casa onde mora. Eu particularmente conheço um monte de gente que teve que fazer isso. Estava animado, comprou a casa, comprou o carro, estava empregado, de repente, por uma frustração nacional, aí a pessoa se frustra. É interessante, queridos, no Japão, eu tenho ido muitas vezes lá, fui 18 vezes no país. E a gente vê que o japonês tem uma cultura de que uma pessoa que teve um emprego bom lá no Japão, se ele perder aquele emprego e tiver que ir para um emprego menor, ele vai se suicidar. E grande parte dos suicídios do Japão são por isso, porque as pessoas não aceitam uma alternativa menor, se frustram, e todo sonho de prosperar, de ir para um lugar melhor, sai da montanha e vem para o vale, corre para o vale. Quando a gente olha para pessoas que têm sonho de ter uma empresa, negócio, e aí gastaram economias, venderam às vezes até propriedade para começar um negócio, e a gente vê no Brasil que 1,5 milhão de empresas fecharam nesse último ano. Então, aquelas pessoas que sonharam um dia estar lá em cima no topo, todo sonho correu, sobrou dívida. E são pessoas que vivem em nosso meio. Sobra o estigma de não deu certo, não vai dar certo, falido. Na questão da sua chamada, da sua vocação, alienação a respeito de Deus, não tem mais prazer, perdeu a paixão do primeiro amor. São pessoas que eram apaixonadas por Deus, não podiam nem ouvir falar o nome de Jesus, elas choravam, arrepiavam. Mas tudo isso estava lá no topo da montanha. E para às vezes uma vida, falta de oração, falta de busca de Deus e tantas outras coisas que pode ter contribuído, aquilo que era uma visão augusta, soberana, parece que nada te atingiria, faz você correr para o vale. E o desejo de orar, de ler a Bíblia, perdeu, se foi do coração. Está lá no vale, ossos secos, e quando você olha, não tem mais desejo, não tem mais vontade, os ossos não são secos, estão sequíssimos, mortos. Você perdeu de treinar a sua paixão, a sua vocação. Eu estou vendo aqui os avisos, né? Encontro com Deus, escola de líderes.
Parece que é uma coisa que não te afeta mais. Você perdeu aquela paixão de ser treinado na vocação. Queridos, quando eu nasci de novo, eu nasci numa cidade aqui, Maracaju, me converti aqui, e a gente sempre tem aquele grupinho que se converte naquele tempo com a gente, né? Igual o encontro, aquela turma do encontro, aquela turma, parece que a gente cria um elo, um relacionamento. E eu me converti no meio de uma moçada, eu era talvez o mais velhinho, de 6 anos, mas a outra moçada era 18, 20, 22, por aí. Nós se convertemos nessa turma, era um fogo, oração de madrugada, nós orávamos, vigília. E a gente, então nessas vigílias, recebia muita palavra profética. E dentro dessa turma tinha um que parece que Deus gostava mais dele. Se nós fôssemos fazer uma comparação de um time de futebol, ele era o Neymar, nós éramos os outros. Primeiro, as profecias melhores, os países melhores, em termos de chamado, era para ele. Aí depois Deus olhava para a gente e falava: não tem alguma coisinha para você também. Mas eu mesmo ficava pensando: puxa vida, esse moço vai ser um sucesso. Deus tem tanta coisa para ele. E aí, cada um de nós foi buscando a Deus. Eu fui dentro daquilo que Deus me chamou, fui procurar ser treinado dentro disso. Depois fui para o ministério, mudei de cidade, mudei de país. Alguns anos atrás eu fui para Maracaju, tenho um parente lá, e passei na frente de um bar, um boteco. E eu passei um homem sentado na frente do boteco, assim, sabe aqueles que já estão meio inchados de álcool? Mas eu olhei para o rosto daquele homem, parecia aquele moço. Olha, eles tinham passado 20 anos. Desci do carro, olhei para ele, cumprimentei ele, disse: você é o fulano? Ele disse: sou. Eu falei: cara, eu sou Irineu, lembra? A gente se converteu junto. Lembra quando Deus falava com a gente? Vagamente ele lembrava alguma coisa. Ele já tinha o rosto quase deformado, as mãos, os pés inchados, mas nem um dente na boca. Estava sendo consumido vivo pelo álcool. Eu falei com ele um tempo, depois eu peguei meu carro, dei umas 2 quadras, eu não suportei, parei meu carro e chorei, assim como uma criança. Eu fiquei pensando: Deus, como pode acontecer? Uma pessoa que era o topo da montanha, as promessas eram para ele. O Senhor falava com ele que ele ia ser grande, que ele ia ser um ministério que ia tocar milhares de pessoas. Como pode alguém estar num vale desses, ter descido nessa montanha, onde a sua visão, eu lembro, era tão soberana, ele era tão feliz, ele dizia para a gente que ia obedecer a Deus, que ia cumprir esse propósito. Mas aí, eu particularmente não acompanhei a sua história depois. Talvez uma coisa aqui, outra lá, outra lá. E todos os sonhos correram da montanha e foram para um vale e se tornaram um vale de ossos secos. Queridos, quando a gente olha para a família e quando a gente nasce de novo, você pensa: vou ganhar minha família para Jesus, vou converter minha família. Mas aí os desafios, as questões, as contrariedades fazem com que a família perdeu a graça. Você não tem mais prazer em ministrar para eles. A maneira com que se vive escorreu tudo que você tinha de visão para eles para o vale. Quando a minha esposa se converteu, e ela vem de uma família que ninguém era cristão, então a gente também tinha essa paixão. Vamos lá ganhar a nossa família para Jesus. E aí nossa família se encontrava, tipo assim, Natal, Ano Novo, essas festas assim, Páscoa. E a gente pensava: quando chegar lá, vamos falar de Jesus para ele, vai ser gostoso, porque para a gente Jesus é gostoso, porque a nossa visão
está na montanha, estamos tocando a Deus. Aí chegava lá, 9 horas da manhã, começavam a chegar com cachaça, cerveja, carne, espeto. Primeira coisa que eles olhavam para a gente e diziam: ó, os aleluia já estão aí. Faziam chacotas, brincadeira, e a gente perdia aquele desejo mais íntimo, mais simples, apaixonado de falar, e começava a ficar até com raiva deles. Lá pelas 11 horas estava todo mundo bêbado, brigando, dando tiro, facada um no outro. E a gente dizia: não tem jeito, uma família dessa não tem jeito. E até que um dia Deus me ensinou esse texto, de que às vezes tudo aquilo que você tinha lá na montanha, que a sua família ia nascer de novo, que correu para o vale, Deus vai te levar lá no vale para que você se torne um profeta. É de lá, onde as pessoas estão mortas mesmo, é que você vai profetizar a vida. Eu lembro que quando nós começamos a trabalhar dentro dessa forma, eu tenho um CD que eu ensino bastante sobre isso, o intercessor, como ganhar a sua família para Jesus. Hoje, só para encurtar a história, queridos, todos da minha família são crentes. Aleluia, até minha sogra, e me dá até oferta. Então, queridos, hoje Deus vai levar você a profetizar. Você é o profeta que pode gerar vida em tudo aquilo que morreu. Sabe por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Deus não deixou Ezequiel sozinho. A Bíblia diz que ele levou ele pela mão do Senhor, pela mão do Espírito Santo. Deus colocou você na família que você está, no casamento que você está, no país que você está. Mas Deus que colocou você aqui, a mão do Senhor que está sobre ti. Você precisa aprender a profetizar para gerar vida. Aleluia. Eu vou correr aqui para terminar, que eu quero orar com vocês nessa noite. Mas eu queria deixar essa palavra para que fosse uma semente no seu coração, queridos. Mesmo que você um dia esteve lá na montanha e as coisas correram para o vale, não desista. Sabe por quê? Deus é que te colocou nesse lugar. O Espírito de Deus vai fazer reviver os seus sonhos, reviver as promessas que Deus tem para você. Aleluia. É interessante que Ezequiel, Deus chama ele e manda ele rodear os rochos. Queridos, primeira coisa que Deus vai fazer você, antes de você ser um profeta, você precisa rodear as coisas que morreram. Você precisa ser curado nisso. Tudo que um dia, que lá do alto da montanha, vitorioso, absoluto, morreu e escorreu para o vale, e agora está morto. Primeiro, porque Deus manda você rodear coisas assim, é que você precisa ser curado. Queridos, eu não gosto de ser um pastor e nem um pregador, ufanista, e dizer que eu estou isento, que eu não tenho problema, que eu não tenho lutas. Tenho, como qualquer um de vocês. Eu sou casado 38 anos, esse ano eu vou estar chutando a porta já dos 39. E setembro agora eu faço 39 anos de casado. Interessante que em janeiro desse ano, meu filho mais velho, que tinha casado um ano, estava em Nova York no frio, eu perguntei para ele: filho, por que você está em Nova York nesse frio? Ele falou: pai, estou comemorando as bodas de papel. Eu falei: poxa vida, vocês estão numa melhor. Quando a gente casou, eu e sua mãe, não tinha boda de papel, nem de madeira. A gente tinha que ficar 25 anos para ter a primeira boda, que era bodas de prata, né? Mais 25 bodas de ouro. Se você fosse muito queer a vida aí, 75 para diamante. Falei, a coisa está tão ligeiro, né? Que agora tem bodas de papel, de papelão, de madeira, para poder festejar alguns casamentos.
Mas, queridos, eu também já passei por situações difíceis, mesmo no ministério. Porque eu achava assim, que se eu fosse um pregador ungido, Deus ia cuidar do meu casamento. E não é assim. Eu tive que aprender que a mulher que Deus me deu, eu tenho que cuidar. Deus pode abençoar meu casamento. Agora, se eu não cuido da esposa, da família, como que Deus vai abençoar? Se aquilo que Deus me deu, eu não estou cuidando. E eu passei um tempo difícil no meu casamento, mesmo no ministério. Eu pensei em me separar. A minha esposa também pensou em se separar. E nós sentamos numa mesa para um divórcio. E aí é difícil, queridos, porque emocionalmente você é afetado. Porque tudo aquilo que você tinha, de paixão, de promessas, de conversas, daquilo que duraria, no mínimo até a morte, se rompe ainda em vida. Então Deus me ensinou esse texto. Mesmo com a alma ferida, mesmo com sentimentos mortos, mesmo achando que o divórcio seria uma opção, eu comecei a rodear a roda das minhas feridas, daquilo que me machucou, que me maltratou, e comecei a dizer: meu casamento tem que ressuscitar, tem que reviver. No nome do Senhor Jesus Cristo, alma, reviva. Só para encurtar a história, queridos, hoje, se Deus me desse uma oportunidade de casar de novo, eu procuraria minha mulher ao redor do mundo para casar com ela de novo. Então, todos nós temos desafios. Temos lugares que um dia eram absolutos, vitoriosos, cheios de paz, cheios de alegria, mas morreu. Mas para Deus não acabou. Diga para o seu irmão: mas para Deus não acabou. Porque tem coisas que a mão do Senhor é que te leva lá. Então, se Deus te fez promessas que um dia você seria um empresário, mesmo que você falir, o seu nome esteja no SPC, tenha cheque frio, Deus vai trazer vida de novo. Profetiza de novo, porque você é a pessoa que Deus escolheu para ser vencedor. Mesmo que sua família te trouxe traumas, dores, mas Deus vai te levar para a montanha de novo. Aleluia. Segundo, você precisa entender que se o Senhor te levou lá, o Espírito Santo vai te ajudar. Você precisa ver a mão do Senhor. Não é você, é o Senhor te ajudando. Você não está sozinho. A conversa do profeta: Deus, tu que sabes. Então Deus disse: eu sei. Então diga: ossos criem vida. Mesmo que estejam sequíssimos, mortos completamente, você vai se tornar um profeta. Agora não da carne, você vai se transformar um profeta do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, Ele te ungiu. É interessante que um dia Deus falou com Caleb e Josué a respeito da terra prometida. E quando a gente olha em Josué capítulo 1, Deus define de uma maneira quase tipo reino, qual era a terra de Israel. Mas aí Deus define no coração de Caleb qual era dele dentro daquele contexto. Mas Caleb se envolveu tanto com as coisas que ele esqueceu do que era dele. Aí quando ele é bem velho, ele olha e relembra: mas o Senhor me prometeu a minha parte. E ele chega para Josué e diz: Josué, Deus fez uma promessa para mim, eu quero a minha terra. Queridos, hoje Deus quer individualizar você.
no sentido que você precisa ser um profeta para requerer de novo aquilo que é seu, que as suas promessas, que a sua família, que as suas emoções, que as suas finanças. Hoje você vai dizer: Senhor, eu quero aquilo que é meu, aleluia, quero me tornar um profeta do Espírito, pertenço à nova aliança, onde o Espírito Santo veio, foi derramado sobre todos, e hoje Deus vai te ensinar você a ser um profeta e profetizar sobre aquilo que é seu, aleluia. Fica em pé no nome do Senhor Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Diga comigo: hoje vou profetizar a minha parte, aleluia. Você não precisa viver com estigma que não vai dar certo, com apelidos. Sabe o que Deus pensa sobre você? Bons pensamentos Deus só tem sobre você. Não importa o que os outros dizem, o que os outros pensam, Deus só tem bons pensamentos sobre você. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus só tem bons pensamentos sobre você. Sabe como é seu nome? O nome da sua fé? Você é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus está trazendo uma nova estação para você, um novo tempo, aleluia. Não há nada que Deus não possa restaurar aí dentro do seu coração. A paixão. Talvez a partir de hoje você vai chegar para o seu pastor e dizer assim: pastor, eu quero me envolver mais com o reino de Deus, com a obra de Deus. Eu quero participar desse encontro que vai ter. Eu quero participar de uma célula. Eu quero participar da escola de líderes. Eu quero treinar a vocação que Deus me deu. Eu quero voltar para o topo da montanha. E Deus vai dar vida a tudo aquilo que morreu. Aleluia. Queridos, antes de eu orar com você, eu não quero sair daqui sem cumprir essa promessa. Eu quero 2 minutos que você aprenda a profetizar. Você vai abrir sua boca e abençoar a sua família, abençoar a sua vida, abençoar suas finanças, abençoar a sua chamada, abençoar a sua vida espiritual, abençoar a sua igreja, aleluia. Porque você nasceu para ser um vencedor, aleluia. Feche os seus olhos. Nos próximos instantes, enquanto o Duda ministrar uma canção, você não vai cantar a canção, você vai profetizar, dizendo: Deus, eu quero minha parte. Senhor, abençoe minha família, abençoe meu casamento. Senhor, salve a minha família. Senhor, abençoe minhas finanças. Eu estou profetizando hoje. Eu profetizo sobre minha vida um avivamento. Eu profetizo sobre as minhas finanças. Sim, Espírito Santo, sopra sobre os teus filhos nessa noite, sopra sobre essa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Profetiza esta noite, profetiza. Queridos, olha comigo e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu profetizo como profeta do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre a minha igreja, sobre a minha família, sobre as minhas finanças.